Isso vai incomodar muita gente, mas precisa ser dito com clareza e sem rodeios. A Argentina está hoje em uma situação melhor do que esteve durante décadas de governos de esquerda, e não porque os problemas desapareceram, mas porque alguém decidiu atacar a raiz da crise, mesmo sabendo que isso teria um custo social e político enorme. Quando Javier Milei assumiu a presidência da Argentina em dezembro de 2023, o consenso entre grande parte da imprensa internacional, analistas e da própria classe política era um só: a Argentina vai quebrar de vez. Diziam que o país não suportaria cortes de gastos, que o ajuste seria insustentável, que o choque econômico provocaria caos social e derrubaria o governo em poucos meses. 2 anos depois, isso não aconteceu. A Argentina não quebrou. Pelo contrário, se estabilizou silenciosamente, sem euforia, sem propaganda triunfalista, mas com números que começaram a mudar de direção. E aqui começa a polêmica que muita gente prefere evitar. Quando um governo que não é de esquerda assume e decide cortar privilégios, enfrentar o déficit e parar de imprimir dinheiro, o país começa a andar. Dói, gera resistência, provoca protestos, mas funciona. Para entender por que isso está acontecendo agora, é preciso olhar para trás e compreender que a crise argentina não é um acidente recente. Ela é resultado de décadas de escolhas econômicas equivocadas, repetidas por governos diferentes na forma, mas muito semelhante no conteúdo. Nos anos 90, o presidente Carlos Saúl Menem tentou resolver a hiperinflação herdada dos anos 80 com uma medida extrema. Atrelou o peso argentino ao dólar. Um peso passou a valer $1. A inflação caiu rapidamente, o consumo aumentou e o país viveu uma sensação de prosperidade. Buenos Aires parecia uma capital europeia, produtos importados se multiplicaram e viajar ao exterior virou algo comum. Mas o problema estrutural não foi resolvido. O Estado continuou gastando mais do que arrecadava, a economia perdeu competitividade e o desemprego cresceu de forma silenciosa. Quando a confiança acabou, o sistema ruiu e o país entrou em colapso no início dos anos 2000. Após a crise, chegaram ao poder Néstor Carlos Kirchner, presidente entre 2003 e 2007, e depois sua esposa Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner, que governou de 2007 a 2015. A promessa era reconstruir a Argentina, fortalecendo o Estado. Vieram controles de preços, subsídios massivos à energia, expansão de gasto público e programas sociais. Durante o boom das commodities, especialmente da soja, o modelo funcionou. A economia cresceu, o consumo explodiu e muitos acreditaram que o país havia encontrado um novo caminho. Mas quando os preços internacionais caíram, a conta apareceu. O Estado ficou grande demais, caro demais e impossível de sustentar sem imprimir dinheiro. Em 2015, o empresário Maurício Macri chega à presidência prometendo eficiência, abertura econômica e integração ao mundo. Tentou corrigir distorções, mas fez um ajuste incompleto, sem base política sólida e sem reformas estruturais profundas. O dólar disparou, a dívida cresceu e o Fundo Monetário Internacional voltou à Argentina. Em poucos anos, a crise retornou, depois veio Alberto Ángel Fernandes, presidente entre 2019 e 2023, tentando um meio termo entre o populismo kirchnerista e a austeridade. O resultado foi o pior dos dois mundos: inflação fora de controle, salários corroídos, perda total de credibilidade da moeda e uma população exausta. Perceba o padrão: governos diferentes, discursos diferentes, mas o mesmo erro central. Todos gastaram mais do que arrecadavam e financiaram esse gasto com emissão de moeda. A inflação argentina não surgiu do nada, ela foi construída ao longo do tempo. Inflação é sempre um fenômeno monetário e fiscal. Quando o Estado imprime dinheiro para cobrir déficit, a moeda perde valor, os preços sobem e a população empobrece. Foi nesse cenário que surgiu Javier Milei. Ele não prometeu equilíbrio nem conciliação, prometeu ruptura. Disse que o problema da Argentina não era falta de Estado, mas excesso de Estado. Chamou o Banco Central de fábrica de pobreza e afirmou que a única forma de estabilizar o país seria parar de gastar,
parar de imprimir dinheiro e aceitar o custo do ajuste. E foi exatamente isso que ele fez. Milei cortou subsídios, reduziu ministérios, congelou repasses a províncias, paralisou obras públicas e eliminou benesses que sustentavam a política, não a população. O resultado foi histórico. Pela primeira vez desde 2008, a Argentina registrou superávit fiscal. Ao mesmo tempo, o governo secou a base monetária e interrompeu o financiamento do déficit via emissão de moeda. A inflação, como previsto, ainda subiu nos primeiros meses, atingindo um pico, mas depois despencou de forma consistente. O peso parou de derreter, os preços começaram a se estabilizar e a previsibilidade voltou. O custo social foi real. A pobreza chegou a mais de 50% no início de 2024, o desemprego aumentou, a renda demorou a reagir e a desigualdade cresceu no curto prazo. Mas aqui está a diferença fundamental em relação aos governos anteriores. Pela primeira vez, o sacrifício teve um propósito claro e mensurável. Antes, a população sofria com inflação permanente e sem perspectiva de saída. Agora sofre durante o ajuste, mas começa a haver estabilização e retomada. Com isso, a confiança voltou, investidores retornaram, projetos bilionários em gás, petróleo e lítio saíram do papel, especialmente em regiões como Vaca Muerta. Em 2025, a economia argentina voltou a crescer de forma consistente, encerrando anos de estagnação. E isso não é um fenômeno isolado. O que está acontecendo na Argentina faz parte de um movimento mais amplo na América do Sul. O Paraguai, por exemplo, faz exatamente isso há mais de 20 anos. Disciplina fiscal, impostos mais baixos, abertura ao investimento e regras claras. O resultado? Crescimento constante, inflação controlada e estabilidade econômica, mas quase ninguém olhava para o Paraguai. Agora, quando a Argentina começa a fazer algo parecido, o mundo presta atenção. O Chile também entrou em um processo de revisão profunda de suas políticas após anos de instabilidade e frustração econômica. A Bolívia começa a se afastar de um modelo estatizante após décadas. No Brasil, cresce o debate sobre responsabilidade fiscal, controle de gastos e reformas estruturais. E até a Venezuela, símbolo máximo do colapso socialista, começa a dar sinais de mudança. A pressão internacional, especialmente dos Estados Unidos, e a atuação direta de governos alinhados a políticas de direita forçaram o regime venezuelano a negociar, abrir parcialmente a economia e iniciar um processo que pode finalmente recolocar o país nos trilhos da normalidade institucional e econômica. Tudo isso aponta para uma conclusão clara. Não é uma questão de carisma ou de personalidade de um líder específico. É uma mudança de modelo. Onde há disciplina fiscal, controle monetário e menos intervenção estatal, há estabilidade. Onde há populismo, gasto desenfreado e impressão de dinheiro, há inflação, há pobreza e há crise. A Argentina de Javier Milei não virou um paraíso, mas deixou de ser um país à deriva. Isso incomoda muita gente, porque prova com dados e resultados que governar sem esquerda não só é possível, como funciona. Deixe aqui abaixo seus comentários o que você achou deste vídeo. Na verdade, aqui eu não expresso a minha opinião, mas eu trago dados estudados por grandes cientistas políticos e repasso aqui para vocês em forma de notícia.